Diz assim, a palavra de Deus, Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, nessa noite nós falaremos sobre o tema fugindo de Deus de costas. Por que de costas? Em 2011, Stuart Olyott, ele, em uma série de palestras sobre o livro de Jonas, muito belamente ele expôs e mostra para a gente 4 posições de Jonas no livro. Jonas, em cada capítulo, ele se encontra em uma posição. No capítulo 1, Jonas está de costas, fugindo de Deus. No capítulo 2, Jonas está de joelhos, clamando ao Senhor por misericórdia. No capítulo 3, Jonas está de pé, proclamando a mensagem do Senhor em Nínive. No capítulo 4, Jonas está sentado, aguardando o juízo de Deus e reclamando. Diante dessas 4 posições, nós veremos ao longo dessas semanas o livro de Jonas. Então, fugindo de Deus, o profeta de costas. Atualmente, queridos, vivemos tempos onde a idolatria do coração do homem tem criado diversos deuses. Todos criam um Deus para si. Às vezes a gente vê na internet pessoas dizendo: mas Jesus, ele não faria isso, mas Jesus não julgaria assim, mas Jesus amaria a todos, criando um falso Cristo, um Jesus light, um Jesus da pessoa. O mesmo ocorre com relação a Deus. As pessoas dizem crer em Deus, mas em que Deus? No Deus que elas mesmas criaram para si. Criam um falso Deus, o Deus que se adapta à vida delas.
Existe uma teologia hoje chamada teísmo aberto, que diz que Deus não tem controle sobre o dia de amanhã. Deus não é soberano. E por que eles colocam isso? Eles colocam isso para defender Deus de tragédias. Então, se acontecer algo, Deus não teve culpa disso. Deus não sabia. Deus não podia fazer nada. Deus está chorando junto com você. E criam um falso Deus. Contudo, querido, quando olhamos para o livro de Jonas, nós percebemos que Deus é soberano na história. Nós percebemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz o que quer, Deus age como quer, Deus fala a quem Ele quer, salva quem Ele quer, como Ele quer, independentemente da nossa vontade. Ainda que nós não queiramos, Ele está no controle e Ele age conforme a sua soberania. Ele não pode ser moldado por vontade humana. Ele não pode ser moldado pelo que nós gostamos. De modo que o livro de Jonas jamais teria sido planejado pelos judeus. Eles não iam gostar de ver um profeta sendo enviado para pregar para gentios, que eram chamados de cachorros por eles, cães. E cachorro na cultura judaica é diferente da nossa, que na nossa o cachorro às vezes até dorme na cama, é chamado de filho, né? Para o judeu, o cachorro não fica nem no mesmo lugar, é animal impuro. Cachorro e porco está ali, para o judeu. Então, eles jamais iriam planejar um livro como esse, ainda mais de uma nação que destruiu Samaria pouquíssimo tempo depois. Eles não iriam planejar esse livro. Contudo, o livro de Jonas está na Bíblia justamente para nos mostrar a soberania de Deus e a misericórdia de Deus para com os povos, para com aqueles que Ele desde a eternidade já havia decidido que Ele haveria de salvar. Nínive é a capital da Síria, a maior potência da época, ali no século XVIII. Síria, então ela é quem incomoda Israel num primeiro momento. Agora a Síria, então, ela está enfraquecendo e a Assíria está se tornando a nação mais poderosa. A Assíria ainda não se levantou contra Israel, contudo, ela pode se levantar, ela está começando a se levantar. Israel sabe disso. O que tem de pano de fundo nisso? Jonas, você sabia que Jonas não profetizou só aqui no livro de Jonas, apesar da profecia dele ter pouquíssimas palavras, né? Ainda 40 dias Nínive será subvertida. É somente essa profecia de Jonas no livro de Jonas. Porém, houve outra profecia que Jonas fez. Se encontra lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Em 2 Reis 14, 25 diz que Jonas profetizou no período de Jeroboão II, dizendo que as fronteiras de Israel se alargariam, que haveria prosperidade em Israel, que o reino haveria de se expandir. Por que Jonas ia querer pregar para um povo que era uma ameaça para Israel? Vai que os assírios vêm e ao invés das fronteiras se expandirem, reduz. Ao invés de haver prosperidade, o povo é destruído e a minha profecia cai por terra. Jonas não queria pregar para aquele povo. Não era o desejo do coração desse profeta falar a uma nação como os assírios, como os ninivitas. Olhando para o texto, capítulo 1, nós vemos algumas coisas. Em primeiro lugar, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Primeira coisa que nós vemos nesse texto: Deus chama quem Ele quer. Por que Deus decide chamar Jonas? Eu e você não chamaríamos, ainda mais sendo Deus, sabendo o que Ele ia fazer. Jonas, ele nasce numa cidade chamada Gat-Hefer, uma cidade muito perto de Nazaré, uma cidade minúscula, da onde não poderia sair coisa boa. Não sai coisa boa de Nazaré, nem de Gat-Hefer. E ali, naquele lugar, Deus levanta esse profeta. Deus decide levantar um homem, rejeitado muitas vezes por nós, né? Ninguém dá ouvidos, ninguém gosta muito de Jonas, né? O profeta fujão. Às vezes a gente estereotipa muito os personagens bíblicos. Talvez nós faríamos a mesma coisa, né? Fazem o mesmo talvez com Sansão e outros personagens, com Pedro, né?
E Jonas então é levantado por Deus, é escolhido por Deus em um lugar distante, um lugarzinho pequeno, ali naquela cidade de Gat-Hefer. Quem escolheria Paulo? Um assassino de cristãos, um perseguidor da igreja, um homem que estava lutando para que a igreja parasse de pregar, chamando a igreja de uma seita que pregava heresias. Quem levantaria esse homem para ser o maior proclamador do evangelho para o mundo? Deus decide levantar esse homem. Quem escolheria Mateus para ser um dos 12? Um cobrador de impostos, para estar ali junto com ele. E aí ele ainda coloca um zelote junto. Ele bota do partido dos herodianos e do partido dos zelotes, para estar do lado dele. Quem escolheria gente como esses homens? Contudo, Deus escolhe quem Ele quer e não depende da nossa capacidade, tampouco depende da nossa disposição. Deus muda a nossa disposição. Quem muda o nosso coração e transforma do modo como Ele quer é Deus. Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, independentemente da disposição do nosso coração. A gente vê isso em Jonas, porque ele não está muito disposto e nem disponível. Ele não quer, e Deus é quem transforma da maneira que Ele quer e conduz a história. Ninguém escolheria Jonas e nem ele mesmo queria ser chamado nesse momento, mas Deus chama quem Ele quer. Tem um homem chamado William Carey. Ele é chamado de pai das missões modernas, porque esse homem, ele era um sapateiro, e ali na sua oficina de sapatos, ele tinha um mapa mundi, e ele começou a anotar as nações, a população, e todo o contexto dessas nações, e orar para que as nações fossem alcançadas, e o seu desejo missionário era tão grande, que em um encontro de ministros, ele decide falar sobre essa questão de missões, e seu desejo de ir pregar àqueles que não conheciam a Cristo. E o presidente dessa sessão de ministros, venerável John Hyland, ele responde para William Carey, e ele diz: jovem, assente-se, quando Deus resolver converter os pagãos, Ele o fará sem a sua e sem a minha ajuda. Querendo tirar do coração de William Carey o desejo de pregar às nações. Contudo, que aquele pastor não sabia é que Deus levanta quem Ele quer. E por mais que talvez ele não quisesse que nem fosse ele, nem William Carey fosse, Deus levanta William Carey. E esse homem, um pobre sapateiro, com limitações, problemas familiares, carente de dotes intelectuais, segundo alguns, ele se torna um dos maiores missionários das missões transculturais. E ele é um missionário na Índia, e ali ele evangelizou, fundou escolas, traduziu a Bíblia para o bengali, o sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. O que esse homem fez para as missões transculturais foi uma das maiores coisas que um homem já fez na face da terra, porque Deus decidiu levantar alguém que talvez ninguém desse nada por ele. Quando Deus decide levantar, querido, não tem nada no mundo que possa deter, nem você mesmo. E talvez a gente se ache pequeno, talvez a gente se ache incapaz, talvez a gente pense que não tem condição. Mas eu, pregar o Evangelho, mas eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Sim, querido, Deus pode levantar cada um de nós. Quem imaginaria que lá em Nova Venécia viria o reverendo Hernandes? Rapaz, glória a Deus pela vida dele. Deus pode levantar muitos outros para a glória dele, porque Ele é quem escolhe. Ele levanta quem Ele quer, e levanta alguém contra toda expectativa. Jonas. Deus levanta e diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Estou te levantando, Jonas. Veja, o livro de Jonas é muito interessante. O capítulo 3 começa mais ou menos da mesma maneira. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Depois do que se passa, veremos ao longo das semanas. Mas a mensagem de Deus para esse profeta é: se dispõe. Se dispõe. Contudo, o que Jonas faz é virar as costas para aquele povo. O que ele se dispõe, mas para fugir. Ele odeia os ninivitas, era um povo cruel, era um povo mau, era um povo que estava ficando mais poderoso do que Israel, e que se levantasse contra Israel, tornariam escravos, destruiriam a cidade, poderiam estuprar as mulheres de Israel, escravizar os jovens, empalar os guerreiros. E Jonas talvez pensa: você quer destruir? Destrói. Para que eu vou lá falar? Se eu falar, pode ser que ele se arrependa. Jonas conhece a Deus, e depois ele vai dizer isso. Eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso. Jonas se dispõe, porém para fugir, diz o texto bíblico. Jonas se dispôs. A mesma palavra utilizada no verso 2 é a palavra utilizada no verso 3. Se dispõe, se levanta. A palavra utilizada aqui no hebraico é essa: se levante. E essa palavra, no original, ela tem um significado de se dispor, se levantar, e ela pode ter dois significados: se levantar para ajudar, para ir ao encontro, mas pode ser se levantar para se opor, para ir de encontro a. Sabe a diferença? Ir ao encontro de e de encontro a. E de encontro a é para resistir, e ao encontro é para poder ir a favor. E nessa palavra a gente tem esses dois significados. E Deus diz: vai ao encontro de Nínive. E Jonas ele se dispõe, mas para se opor. E ele vira as costas para Nínive. Ele fugiu para fugir da presença do Senhor. E ao invés de ir para Nínive, ele foge para Tarsis. Ele fugiu. Essa palavra fugiu está ligada a um sentimento de uma fuga de uma situação difícil para uma situação favorável. De fugir de uma situação desconfortável para uma situação confortável. Em Êxodo capítulo 2, verso 15, a mesma palavra é empregada para quando Moisés está fugindo de Faraó, porque ele cometeu um assassinato. Ele matou um egípcio e ele foge da presença de Faraó, fugindo de uma situação desfavorável para uma situação um pouco mais favorável, para que ele não fosse preso ou morto por Faraó. Mesma palavra utilizada quando Davi está fugindo de Saul. Contudo, aqui Jonas está fugindo da face de Deus. Jonas quer conforto, ele quer segurança, mas ele quer segurança fora da presença de Deus. Ele quer segurança longe da presença de Deus. Meu querido, procurar segurança fora da presença do Senhor é buscar tempestade, é buscar um ambiente de destruição. O lugar mais seguro para ele seria dentro do ventre de um peixe, diante dessa fuga que ele faria. E ele se dispõe para fugir para Tarsis. Ele desce a Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis, e ele paga a passagem e embarca nele. Tarsis fica na Espanha. Jonas está em Israel, 4.000 quilômetros de distância. Um navio para Tarsis é muito caro. Então ele gastou muito dinheiro. Não é só que ele foi, ele pagou uma passagem, ele comprou com as suas economias uma passagem para ir para o outro lado do mundo. Nínive fica onde é o Iraque hoje, uma distância mais ou menos de cerca de 1.000 quilômetros de Israel, para o lado oposto. E ele vai para a região da Espanha, que era considerado o fim do mundo conhecido da época, e ao mesmo tempo um lugar que era chamado de uma espécie de paraíso para o mundo antigo, para o mundo daquela época.
Então ele paga para ir para o lado oposto, para fugir da presença de Deus. Ele gasta o dinheiro dele, ele gasta o tempo dele, ele gasta a saúde dele para fugir do Senhor. Quantas vezes a gente tem feito isso? A gente bate cabeça, a gente quebra a cabeça, porque não damos ouvidos a Deus. Entramos em projetos que Deus não está neles, porque não oramos, porque não nos dedicamos a uma vida devocional, uma vida de oração diante do Senhor, para saber a vontade de Deus, para cumprir o querer de Deus. E muitas vezes tudo que a gente está fazendo é enfiar no meio de tempestade, andar para trás, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar saúde com aquilo que não honra a Deus, com aquilo que só vai tirar sua saúde, seu tempo e seu dinheiro. Fugir, querer fazer a nossa vontade, querido, não vai trazer segurança nem conforto para nós. Pelo contrário, talvez por um período de tempo, enquanto ele está ali, eu não sei quanto tempo demorou para começar a tempestade, porque ele estava dormindo profundamente, diz o texto. Então ele estava tranquilo, talvez sonhando com Tarsis, falando: nossa, que coisa maravilhosa, vou chegar lá e vou ver aquele paraíso, vou procurar outra profissão. Mal sabia ele paga para ir para o lado oposto. E diz o texto bíblico que ele foge para longe da presença do Senhor. E durante a tempestade, então, Deus envia uma tempestade, e durante esse período que Deus envia a tempestade, diz o texto bíblico que ele dormia profundamente no navio. Queridos, o dormia profundamente, essa palavra é uma ironia utilizada aqui, porque essa palavra é utilizada no contexto de profetas, quando Deus os fazia dormir profundamente, para que eles tivessem as visões da noite, para que eles tivessem os sonhos proféticos, para que eles pudessem ter um contato com Deus. Essa palavra é usada para Daniel, para Isaías. Nesse caso, Jonas dormia profundamente, mas não num sentido para ter contato com Deus, mas buscando fugir da presença de Deus. Querendo fugir da presença de Deus, queridos, a gente percebe que essa fuga nos revela duas motivações do coração dele. Primeiro, ele não está preocupado em obedecer a Deus, ele está preocupado em manter a reputação dele. Por quê? O que acontece com um profeta que profetiza e não acontece? É levado para fora do arraial e é apedrejado em Israel. Hoje em dia não, né? Mas naquela época, um profeta que profetiza e não acontece, é apedrejado, ele está temendo a sua vida, porque ele profetizou lá em 2 Reis, que as fronteiras iam se alargar, ele profetizou que haveria prosperidade. Agora Deus o manda ir a Nínive pregar, ele disse: se Nínive se levanta aqui, não cumpre aquela profecia lá, e não cumpre a de cá também, eu vou falar lá para os ninivitas, se eles se arrependerem, não vai cumprir o que eu disse, porque Deus disse que haveria de destruir, mas Deus é misericordioso. Jonas não está preocupado em obedecer a Deus, Jonas não está preocupado em agradar a Deus, ele está preocupado com a sua reputação, ele está preocupado com o seu pescoço, ele está preocupado com o seu próprio umbigo. E em segundo lugar, ele não quer a salvação da cidade, ele quer a destruição dela. Quer destruir? Destrói, Senhor. Só não conta comigo para tentar reverter essa situação. Quantas vezes, queridos, queremos reputação antes de obediência? Quantas vezes a gente está mais preocupado com popularidade do que com caráter? Quantas vezes a gente está mais preocupado com o que vão pensar da gente do que em obedecer a Deus? Eu me lembro uma vez em São Paulo, lá tem uma avenida grande, chama Avenida Indianópolis. E essa Avenida Indianópolis, em São Paulo, ela tem muitos travestis, muitos. E certa feita, passando por ela, eu senti de fato no meu coração de poder parar para poder falar do amor de Deus para um daqueles travestis. Só que naquele momento eu pensei, falei: eu sou
Não que eu sou conhecido, né? O reverendo Hernandes é conhecido, o reverendo Jailton é conhecido. Mas, se porventura passa alguém que conhece meu carro e me vê parado na Indianópolis, conversando com um travesti, nossa. Jesus não estava muito preocupado do que diziam dele falar com publicanos, dele comer na casa de publicanos, dele se dirigir a prostitutas, sabe? Às vezes a gente está mais preocupado com a nossa reputação, com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, do que em obedecer a Deus, do que em cumprir a palavra do Senhor, ainda que isso nos leve à morte. E pregar para o inimigo, o que eles vão fazer comigo? O irmão André, fundador da missão Portas Abertas, foi chamado por Deus e ele decidiu, dentro de uma época de Segunda Guerra, não lembro se na segunda ou na primeira, onde o comunismo na Rússia imperava, e ali era proibido o cristianismo, eram proibidas Bíblias, e ele começa a levar Bíblias para a igreja perseguida, e as pessoas olharam para ele e disseram: mas irmão André, se você for e atravessar essas fronteiras levando Bíblias nesse seu Fusca, você nunca mais vai voltar. E a resposta dele foi: Deus não está me mandando voltar, Deus está me mandando ir. Em terceiro lugar, querido, que vemos nesse texto, é que Deus governa todas as coisas, Deus dirige cada situação. O texto diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, diante da tempestade que Deus envia àquele barco, que estava a ponto de se despedaçar, e eles começam a clamar. E aí o mestre do navio, o capitão ali do navio, chega até Jonas, se dirige a ele e diz: o que você está agarrado no sono? Você está maluco? A gente está morrendo e você está aí dormindo? Que descaso é esse? E Jonas recebe o primeiro chacoalhão de um ímpio, de um gentio, de alguém que ele despreza, de alguém que ele não queria pregar a palavra do Senhor para ele. E ele diz: invoca o seu Deus. E aí Jonas, talvez no primeiro momento, ele já cai em si: eu vou invocar o meu Deus, sendo que eu estou fugindo dele? Como que eu vou invocar o Senhor, se o que está acontecendo é por minha culpa? Só que muitas vezes a gente é cara de pau, que a gente quer invocar a Deus quando a gente tem rebeldia. Já viu isso, não? Você não tem carteira, sai de carro ainda orando: Senhor, não deixa ter blitz não. É um miserável pecador, né? Muitas vezes fazemos isso, querido. Queremos invocar a Deus em rebeldia. Jonas, pelo menos isso ele não faz. Pelo menos isso ele não faz. Aqueles homens lançam sortes, e Deus dirige as sortes que aqueles homens lançam. Até o para o ímpar que acontece, Deus está no controle. Nós cremos que Deus dirige e governa todas as coisas. E quando eles lançam sortes, Deus dirige aquilo de modo que cai em Jonas. E as sortes que eles lançam lá, o negócio é verdade. E dá certo naquele momento, por providência de Deus. E Deus queria mostrar algo com isso. Deus tinha um propósito nisso, inclusive de Jonas estar dentro daquele barco. Deus já havia planejado, antes que houvesse mundo, que Jonas estivesse dentro daquele barco indo para Tarsis. Ele é soberano. Então Jonas, a sorte cai sobre ele, e eles perguntam: e agora? Quem é você? De onde você vem? E ele se revela como um rebelde. Ele diz: sou hebreu, eu sou um filho de Abraão, aquele que saiu da terra onde ele estava e seguiu no caminho da obediência, ouvindo a voz do Senhor. E eu não estou seguindo esse mesmo caminho do meu pai Abraão. Eu temo ao Senhor, mas eu não estou com tanto temor assim nesse momento. Eu temo a Yahvé. Você já reparou?
Quando tem tudo em letra maiúscula aí na sua Bíblia, não? Senhor, está vendo aí não? Você tem duas palavras em hebraico para Senhor: Yahvé, que é o nome de Deus, e Adonai, que é Senhor, que pode ser para qualquer Senhor, né? Deus é chamado tanto de Adonai quanto Yahvé. Porém, quando ele é chamado de Yahvé, que é o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que faz um pacto com o seu povo e que promete que cumpre, ele é chamado de Yahvé. E aí é quando se traduz no hebraico para tudo em letra maiúscula aí. Senhor em letra maiúscula, Yahvé. E ele diz: eu temo Yahvé, o Deus da aliança. Aliança essa que eu não estou cumprindo. Aliança essa que eu estou transgredindo. Eu sirvo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu sirvo o Deus todo poderoso. E ali Jonas prega para aqueles homens. Ele fala sobre o Deus a quem ele serve. Ele diz: o meu Deus é o Deus do céu, é o Deus que fez o mar e a terra, é o Deus que governa tudo, que está no controle da tempestade e que faz o que ele quer. E eu estou fugindo da presença dele. Deus governa todas as coisas. Ele levanta uma tempestade naquele momento. Naquele exato momento, o propósito de Deus se cumpre por meio de uma tempestade. O mesmo Deus que levanta uma tempestade, ele faz a tempestade vir e ele mesmo a acalma. Jesus no barco, ele se dirige à tempestade, e veja que Jesus não pede ao Pai que acalma a tempestade, ele se dirige à tempestade, aos ventos e ao mar, dizendo: aquieta-te, acalma-te, e os mares e os ventos se acalmam, e fez completa bonança. O Criador se dirigindo à criação, ele tem todo o poder. Quando eu quero fugir da presença de Deus, Satanás sempre vai ter um barco pronto para eu poder entrar nele. Mas dos planos de Deus não é possível fugir. Você pode entrar no barco que você quiser, Deus vai mandar uma tempestade e esse barco não vai sair do lugar. Esse barco afunda. E ele está quase afundando. Em quarto lugar, querido, em primeiro lugar, então vimos que Deus levanta, Deus chama quem Ele quer. Em segundo lugar, vimos que Deus envia tempestades quando Ele quer. Em terceiro lugar, vimos que Deus governa todas as coisas. E agora, por último, Deus salva quem Ele quer. Deus queria que Jonas estivesse ali naquele barco. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com aqueles marinheiros. Deus endurece quem Ele quer e quebranta quem Ele quiser. Deus ama os ninivitas, que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. E Deus se importa com esses homens nesse barco. Gente que está buscando deuses, gente que está perdida, gente que não sabe para onde correr. Deus governa a história e dirige Jonas para que pregasse para esses homens também. E por meio da história dele, aqueles homens pudessem ouvir do Deus verdadeiro, ouvir da palavra do Senhor. O livro de Jonas mostra a misericórdia de Deus para com Nínive, mas mostra a misericórdia de Deus para com esses marinheiros. Muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente não percebe isso no texto, mas o texto nos mostra isso. Diz o texto que eles clamaram ao Senhor, eles buscaram a face do Senhor, eles se voltaram para o Senhor. Eles descobriram que os deuses que eles estavam oferecendo sacrifícios não podiam salvá-los. Eles anseiam pela salvação. Eles dizem que nós não pereçamos. Deus nos salva, nos liberta, Senhor. Eles se voltam para o Deus de Jonas, diz o texto bíblico. E no versículo 16 diz que eles temeram ao Senhor em extremo. Eles tiveram uma fé mais profunda que o próprio profeta. E mais, eles ofereceram um sacrifício ao Senhor agora. E eles fizeram votos. Votos, queridos, é uma obrigação solene diante do Senhor de cumprir. Eles querem um compromisso com o Senhor, eles querem relacionamento. Eles não estavam buscando simplesmente uma barganha para receber um mero livramento.
Eles têm gratidão agora pelo Senhor. Eles conheceram o Deus de Jonas. Deus muitas vezes envia tempestades para cumprir os seus propósitos, para salvar quem Ele quiser. John Newton, não sei se já ouviu falar desse cara, tem um filme muito bom, eu não sei se ainda tem no Netflix, chama Jornada pela Liberdade, em português. Em inglês o nome do filme se chama Amazing Grace. Conta a história de William Wilberforce, que era um parlamentar inglês que lutou contra o tráfico negreiro e contra a escravidão na Inglaterra, sendo cristão. John Newton era o pastor desse homem, só que ele era capitão de um navio negreiro. Ele transportava escravos da África à Inglaterra, sendo que mais da metade desses escravos morriam no meio do caminho. Mas numa dessas viagens, houve uma grande tempestade naquele navio, e aquele homem clamou ao Senhor, e Deus salvou esse homem, e levantou esse homem como um pregador da palavra de Deus. E ele é o autor daquele hino, talvez seja o mais cantado no mundo, Amazing Grace. Amazing Grace. Ele escreve essa canção: maravilhosa graça que me salvou, salvou um miserável como eu, salvou um pecador. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. E esse homem influenciou William Wilberforce. E esse parlamentar inglês é responsável pelo fim do tráfico negreiro e é quem influencia o fim da escravidão na Inglaterra. Deus utiliza tempestades muitas vezes na nossa vida para nos tirar de um caminho de rebeldia e nos colocar no caminho da obediência, para nos mostrar que nós não estamos no controle. Se for necessário nos levar ao deserto para nos provar, para que dependamos dele, comendo do maná que desce do céu, bebendo da rocha fendida, dependendo dele, ele vai fazer. Diante disso, queridos, nós precisamos pensar em algumas coisas. Eu tenho buscado a vontade de Deus, ou tenho buscado fazer a minha vontade? Eu tenho procurado conforto, eu tenho procurado obediência? Eu tenho zelado por proclamar o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias? Muitas vezes na igreja a gente fica chateado porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Somos muitas vezes. Nós não estamos aqui para ser agradados e nem para agradar ninguém. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele deve ser glorificado. Pregamos o Evangelho por causa disso, inclusive, porque há pessoas que não estão glorificando o Senhor como deveria. A pergunta que talvez deva se fazer é: será que você tem vivido algumas tempestades que são enviadas por Deus? Às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente pensa que está sendo provado, mas às vezes não, é que a gente é cabeçudo mesmo, que a gente está em desobediência, e Deus está enviando uma tempestade para a gente se voltar para Ele, porque a gente não está dando ouvidos não. Temos nos aprofundado na palavra do Senhor, temos buscado o conhecimento da vontade de Deus para vivê-la, para cumpri-la, e a vontade dele é revelada, queridos, um caráter santo, coisa que nós vamos aprender a partir de fevereiro, no Sermão do Monte, em sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Devemos nos esforçar para voltar ao caminho da obediência, porque o Deus poderoso, Deus soberano, Deus que controla a história, que governa todas as coisas, Ele cuida de nós. Mesmo que venha a tempestade, não nos sobrevirá mal, Ele levanta livramento para nos colocar no caminho da obediência, que a gente se volte para Ele com todo o nosso coração, que a gente se volte para Ele para obedecê-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo em toda e qualquer situação, queridos. Que Deus nos abençoe.